Vamos começar com a marca da besta? Coloca aí o IOF, porque não é possível, né? O Haddad está aí querendo levar agora para o Lula um pacote fiscal com PEC e projeto de lei. Coloca na tela aí, por favor. Muito bem. Abre aí para nós. Olha aí, Ari. Segundo o pacote, tem impacto benéfico e estrutural das contas públicas. Já chega a me dar arrepio aqui na espinha, né? Inclui uma PEC, um PL, e ainda pode ter uma medida provisória para determinadas correções. A frase dele aqui, ó. Ele prevê pelo menos uma PEC e um PL relativamente amplo, 2 diplomas legais com certeza. Mas posso precisar, para questões tópicas, de uma MP que entre em vigor imediatamente para determinadas correções que eu possa ter que fazer. Mas isso ainda não está decidido, ou seja, falou nada, falou uma opção de bobagem, falou nada. Vou fazer, tem aí um pacote e tal, mas a gente não sabe ainda o que é. Pode baixar um pouquinho mais aí. Ó, final de maio aí, o Hugo Mota e o Davi deram prazo de 10 dias para o Haddad revogar o aumento. Só que o aumento está valendo, você está pagando já, tá? E o Legislativo solicitou o quê? Medidas estruturais. Tanto é que a gente trouxe a história aqui na semana passada. Pode voltar para mim. A gente trouxe a história aqui na semana passada do Hugo Mota, criando um grupo de trabalho para a reforma administrativa. Ontem a gente abordou novamente isso, comparando com o DOGE americano, né? Só para humilhar a gente, só para a gente ficar mais humilhado ainda. Mas a gente... É disso que se trata, essas são medidas estruturantes, né? Vim com mais um... Eu fico me perguntando, Ari, porque assim, você dá... Eu sei que o Hugo Mota queria cobrar os impostos, porque eu trouxe um bastidor, inclusive publiquei no site, um bastidor que a oposição foi para cima dele e falou, não, a gente tem que fazer esse sacrifício. Quer dizer, a sociedade tem que fazer esse sacrifício. Eu falei, vai você para o sacrifício, né? Você que acabou de reajustar os seus salários, o seu e a verba de gabinete de todo mundo, aí agora quer que o cidadão comum que seja sacrificado em nome de um governo perdulário que não consegue ter responsabilidade fiscal desde o início. Era óbvio que ia dar ruim, era óbvio que a gente ia chegar nessa situação. Então, assim, eu fico aqui me perguntando qual é realmente essa relação, essa alternativa que ele vai colocar. Coloca o link 2, porque algumas coisas já estão circulando, né? E eu acho incrível esse negócio aqui de taxar criptoativo, Júlia Luci. Olha só, me fala como é que você vai taxar. Me fala, seu taxado. Realmente é uma imbecilidade, não conhece o mercado de criptoativos. Enfim, e aí só para a gente emoldurar esse quadro dantesco, coloca o Lula sancionando o reajuste do funcionalismo federal, tá? Coloca aí, ó, 73 bi é o impacto. No mesmo dia que o Haddad está dizendo que vai apresentar um novo pacote de medidas, né? Então, assim, realmente muito complicado. Deixa eu abrir com a Ari, que é a praia dele, Ari Alcântara. Isso tem conotações extremamente graves. E eu vou dividir em alguns aspectos. O primeiro aspecto, nós já pagamos 32% do PIB em impostos. É uma barbaridade. Nenhum país emergente tem essa carga tributária. Qualquer imposto que for colocado, qualquer arrecadação que for feita por qualquer motivo, seja em qualquer base fiscal, ela vai aumentar esta carga tributária. Ponto. Bom, segundo, não é admissível que a gente venha chegar à metade do ano fiscal e o ministro da Fazenda esteja, que nem barata tonta, procurando dinheiro para fechar caixa. Você imagina se você tem uma empresa e na metade do ano você começa a procurar, vende isso, vende aquilo, arranja uma coisa, bota mais, porque para fechar caixa para pagar contas já contratadas. Isso é mais do que incompetência, é muito mais de incompetência. Terceiro aspecto, as bases tributárias que ele começa a escolher são completamente inverossímeis. Por exemplo, IOF. IOF é um imposto horroroso. É um imposto que incide sobre operações financeiras. Quem faz operação financeira tem 2 sentidos. Ele precisa de dinheiro para cobrir compromissos ou para investir. Se você onerar
pagamento de contas passadas, é mais ou menos como você chegar na conta de luz, cada vez que você vai pagar a conta de luz tem mais 10%, você não vai conseguir pagar, vai faltar dinheiro. E se você precisar de dinheiro para investir, você não vai investir. Então, o terceiro aspecto é um horror. Eu estou falando de IOF, mas a lista das coisas que eu vi, da conta petróleo, por exemplo, que ele está pensando em colocar, né? colocar, é para aumentar o preço do combustível. É para tirar a CAPEX da Petrobras. O que é a CAPEX? Capacidade da Petrobras investir, produzir recursos, aumentar a produtividade. Então, é total errado. E assim por diante, não existe uma justificativa plausível nisso. E eu ouvi hoje, ouvi o senhor Haddad dizer, porque nós estamos querendo proteger os que ganham menos. Mentira! Tudo isto vai atingir em primeira mão os que ganham menos. Os que ganham, as pessoas que têm capital estocado, conseguem se defender. É como essa história de criptoativo. No dia seguinte o cara passa a operar lá fora e não opera mais aqui. Ele não precisa nem, até pela internet. Eu passo a operar o dia. Criptoativo não tem essa possibilidade, ele não vai cobrar nenhum centavo. Talvez ele perca um pouco o que ele arrecada agora. Ou seja, as pessoas estão falando sobre o que desconhecem. Ou seja, e tem um detalhe, que é o pior detalhe de gestão governamental. Uma gestão governamental que se fundamenta na receita está mais que perdida. Tem duas situações que você verifica quando você vê um governo mau. É um governo apoiado nas causas judiciais, no judiciário e no imposto, na receita. Esse governo vai mal. Você imagina, nós temos um imposto que é um horror, que é o imposto sobre folha de salários. Do quanto eu tenho uma conta que eu posso mostrar, acho que não vai ser uma oportunidade hoje, mas depois eu troco. Quanto assalariado paga de imposto. É uma barbaridade. Enfim, está tudo errado. Mas o primeiro erro é aquele que eu disse. Ou seja, eles não sabem aonde e o que e no que estão gastando. Estão completamente perdidos. Isso é demonstração que não sabem o que estão fazendo. Eles não sabem de onde vieram e para onde vão. É como a história da Alice, no País das Maravilhas, para que nós temos outros personagens semelhantes do conto de Lewis Carroll, que é quando ela chega na estrada e pergunta ao gato de Cheshire, qual é o caminho? E o gato pergunta, para onde a senhora quer ir? Eu digo, eu não sei, então qualquer caminho serve. Eles estão que nem a resposta do gato de Cheshire a Alice, para qualquer caminho serve. Eles não sabem o que estão fazendo. E esse dinheiro, sabe para que é, meus amigos? Eu vou ser bem duro o que eu vou dizer. Isso é financiamento de campanha. Eita porra. Isso é para quê? Sabe o quê? Enganar. Dar um benefício aqui, outro benefício ali e enganar o eleitor. Dizer que o eleitor está recebendo um gás aqui, uma bolsa ali, um aumento aqui, acolá, que na verdade vai ser engolido. Bom. É financiamento de campanha. Olha aqui, o Ari, eu quero ouvir a Júlia Lucy e depois a Carol. O Ari, ele falou muito bem. Esse dinheiro, neste momento, todos esses gastos vão ser redirecionados para as campanhas eleitorais. Agora, por que o governo chegou nessa situação, gente? Não é surpresa para ninguém. Ele está completamente desnorteado desde o princípio, a começar pelo período eleitoral. Lula nunca falou como seria o governo, qual o projeto principal dele. Ele simplesmente queria ganhar, a única coisa que ele disse que queria ganhar era para se vingar. Ganhou, vem engendrando a sua vingança com a parceria do Poder Judiciário, infelizmente, e desde então ele se ocupa pura e simplesmente de buscar comprar votos. Ele busca comprar votos quando ele lança o programa Pé de Meia, que é um programa que está sendo realizado fora do orçamento, é uma despesa que hoje já é com receita para fiscal, a gente comentou sobre isso na semana passada. Não houve nenhum tipo de redesenho da política da Bolsa Família. Então hoje, se a gente já tinha muitas pessoas, em torno de 25% da população brasileira, abrigadas por esse benefício, ele não fez nenhum tipo de porta de saída para que houvesse uma diminuição da pressão desse gasto, que hoje é um gasto obrigatório. E ele, gente, fez a indexação
a valorização do salário mínimo com base na inflação, que é algo que Paulo Guedes não fez em momento nenhum durante o governo Bolsonaro, apesar de que todo mundo quer ver, sim, o salário mínimo ter o seu poder de compra corrigido a partir da perda inflacionária. Mas quando você faz uma correção automática do valor do salário mínimo a partir do índice inflacionário, você compromete a saúde fiscal do país. Então foi Lula que fez isso. Mais uma medida eleitoreira para poder ficar dizendo que o presidente Bolsonaro não pensava nos pobres, que Lula pensa nos pobres. Ok, fez a correção. Tá aí. A gente não tem condições de pagar a nossa dívida. Então ele aumenta despesa, ele tem hoje um gasto ministerial gigantesco, ele não faz nenhum tipo de análise dos gastos do governo, muito pelo contrário, viaja como nunca, Janja, inclusive, viaja mais do que ele. Então, não existe qualidade no gasto público, estão utilizando a máquina pública para aparecerem, para fazerem plataforma de campanha, e aí agora, quando perceberam que o arcabouço fiscal que foi aprovado no início do governo não foi suficiente para conter o crescimento dos gastos públicos, agora o Fernando Haddad, na semana passada, fez aquele anúncio desastroso do IOF, o mercado reagiu rapidamente e agora vem dizer que vem fazer um pacote para corrigir, jogar inclusive para cima da máquina pública. Então tá, eu gostaria de propor aqui para o Ministério da Economia que vendesse os seus imóveis funcionais. Por que não vende imóvel funcional? Metade dos imóveis funcionais estão aqui em Brasília. É capital parado, é dinheiro do povo que está parado, exigindo um custo de manutenção gigantesca. Por que não se revisa, por exemplo, o pagamento de diárias? Nós temos pessoas que moram aqui em Brasília, gente, isso é gravíssimo, há décadas, e que estão aqui recebendo diárias, até hoje, cargo comissionado. Não é servidor público de carreira, é cargo comissionado. E as pessoas estão aqui recebendo diárias. Por que não se levanta? Qual é a situação? Quantas pessoas estão nessa situação? Por que não corta essas diárias? Por que não se privatiza a empresa? Porque se as empresas públicas estão em déficit, o déficit é corrigido por Tesouro. O Tesouro Nacional entra para corrigir esses déficits. Então, ele não está atacando nada de uma forma estrutural, porque eu duvido muito que essas 3 medidas que eu acabei de falar aqui, venda de imóveis funcionais, cortar essas diárias de servidores comissionados e privatização de empresa pública, nenhuma dessas 3 medidas, vou acrescentar a 4ª aqui, ó, tirar a indexação da correção do salário mínimo à correção da inflação. Nenhuma, eu faço um desafio aqui, Cláudio. Desafio. O governo não vai apresentar nenhuma dessas medidas. Nenhuma dessas 4 medidas, que é o mínimo para começar a corrigir o déficit. Então, é um governo que deixou claro desde o início. Na realidade, o PT é incoerente. Sempre foi incoerente. Diz que odeia a classe média, mas ostenta, né, trejeitos de classe média. Diz que é simples, mas não tem nada de simples. Diz que quer promover a transparência, mas não promove transparência. Que vai cuidar do pobre, mas que na realidade favorece exatamente o enriquecimento de quem tem dinheiro para aplicar. Porque quem hoje tem dinheiro para aplicar ganha, com a taxa de juros altíssimas do jeito que está. E agora, não sei se a gente vai abrir um capítulo específico sobre criptomoeda. Podemos abrir, mas não agora. A gente faz mais uma rodada e entra. Se você quiser abordar. Gostaria. Vamos fazer, sim. Deixa eu ouvir a Carol, esposa. Não, Cláudio, pegando um gancho do que a Júlia está falando, né? Ela deu propostas, né? Deu medidas que você pode tirar do lado da despesa do governo, né? Mas o que é essa sinalização que o Mota deu? O Mota deu 10 dias para o governo apresentar um pacote alternativo. Pacote alternativo não significa que para ele equilibrar as contas, ele vai fazer qualquer tipo de corte. Significa que ele vai taxar de um outro lugar. Então, veio essa proposta de taxar criptomoeda, mas também veio de taxar as bets, o que veio muito
muito do mercado financeiro isso, né? Tira dinheiro de dividendo do BNDES, tira dinheiro da Petrobras e das bets. A questão das bets é que essa regulamentação maior, as pessoas não vão deixar de jogar, né? A gente já fez até um programa aqui só sobre bets. As pessoas não vão deixar de jogar, isso é vício. E aí, quanto mais regulamentação, quanto mais entrave você coloca nas bets que hoje estão todas legalizadas, independente se é moral, se é imoral, mas das bets que estão rodando de acordo com a legislação brasileira, eles vão botando isso para as bets paralelas, para as clandestinas. Quanto mais entrave você coloca, mais as pessoas vão sair dessas bets e ir para outras bets onde há lavagem de dinheiro, onde a gente sabe que já tem jogo do bicho envolvido com outros esquemas, ainda mais aqui do Rio de Janeiro. Então, você está tirando dinheiro de uma bet que poderia ser uma fonte de receita para jogar para uma outra bet onde o governo, aquela área cinzenta ali, onde o governo não vai ter nenhum acesso. Então, assim, não vai funcionar. Essa não é a solução. E o brasileiro como um todo, o Estado brasileiro não aguenta mais imposto, não tem aonde colocar. E IOF foi aquela alternativa, né? Pobre não come dólar, as pessoas não sabem o que é IOF, não é como o PIX, que você faz uma taxação direta e deu aquele efeito Nicolas Ferreira. A gente vai colocar um impostinho aqui, ninguém vai reparar, porque é o que está acontecendo com essa equipe econômica. Eles não entendem o efeito cascata das besteiras que eles fazem. Então, muito me preocupa o que vai vir desse pacote que o Hugo Mota está indo negociar. Ele falou que tem que ter cautela, porque mexe com a economia, mas eu quero saber se na mesa está alguma negociação para, de fato, diminuir, equilibrar a balança do lado da despesa e não do lado só de aumentar imposto.